Um, um breve comentário, para não ficar tudo no primeiro dia, eu deixei um comentário muito breve para hoje sobre a visão geral da pastoral familiar. Todo encontro é bom que a gente lembre e relembre um pouco da visão geral da pastoral familiar, porque sempre tem pessoas chegando, pessoas novas no grupo, e é bom a gente ter uma ideia, né? Nós sabemos que na igreja há uma diversidade de dons, né? Mas todos movidos pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. Há uma diversidade de trabalhos, de carismas, mas todos caminham para o mesmo lado. São Paulo já dizia nas cartas, né? Quem não está contra nós, está conosco, não é? Então, tem um movimento A, o movimento B, o grupo A, o grupo B, mas se no final das contas está todo mundo caminhando para o mesmo lugar, é todo mundo a mesma família. Não tem que estar no meu movimento, no outro movimento, para ser mais digno ou menos digno. Todo mundo caminha para o mesmo lugar. Então, dentro da igreja, nós devemos entender que existem grupos, movimentos, né, e pastorais, né, e serviços. Grupos, movimentos, pastorais e serviços no trabalho dentro da igreja. Então, o que é um grupo? Um grupo, o nome já fala, é alguma coisa espontânea, livre, que se reúne para fazer aquilo que lhes foi inspirado ou que desejam. Um grupo que se reúne ali para rezar um terço na rua, um grupo que se reúne para ajudar uma família que está em dificuldade, um grupo que se propõe a levar café para quem mora na rua. Grupo é alguma coisa totalmente livre, totalmente feita para cumprir um propósito de alguém que propôs aquilo ou de uma inspiração que teve. Quando este grupo começa a tomar corpo e ficar organizado, né, começa a crescer, este grupo começa a chamar a atenção da paróquia ou da diocese. Aí, quando ele tem a autorização da igreja, ele é acompanhado pela igreja, ou seja, já tem um padre acompanhando, já tem um diretor espiritual, este grupo se torna um movimento ou um serviço. Então, começa no grupo, ele vai para movimento ou serviço. Movimento é aquele que existe para cumprir um propósito do próprio movimento. Serviço é aquele que existe para servir e levar as pessoas a prestar um serviço na vida da igreja. Por exemplo, aqui existe encontro de casais com Cristo? Aqui não. Tem dioceses aqui que é muito forte. O encontro de casais com Cristo é um serviço à igreja, porque ele resgata as pessoas para a igreja, para dar a elas uma formação doutrinal, inflamar o amor de Cristo nelas, e elas vão atuar na paróquia de alguma forma, atuar na igreja. Então elas continuam participando do movimento, lá do serviço, e se engajam na vida paroquial. Eu não tive tempo de conversar em detalhes com ninguém sobre isso, mas eu percebo que aqui há alguma coisa mais ou menos semelhante. Vocês tem um grupo que faz retiros e trazem as pessoas de volta para a vida da paróquia, da igreja, né? Como é que chama? É retiro de casais mesmo. E que isso é muito bonito porque está muito ligado, pelo que eu percebi, à pastoral familiar. É da pastoral familiar, ok, então melhor ainda. Então, é uma atividade da pastoral familiar. Então, é melhor ainda, porque o grupo vira um movimento ou um serviço. Mas os três, grupos, movimentos ou serviço, por exemplo, um movimento muito grande no Brasil hoje é o Terço dos Homens, né? Aqui tem. É um movimento muito grande, organizado, né? Então, o grupo, movimento ou serviço tem caminhada própria, tem carisma próprio, tem uma direção própria, que é dada pelo próprio movimento. Por exemplo, se o movimento do Terço dos Homens
propõe para eles meditar tal coisa o ano inteiro, ok, eles vão meditar aquilo no terço o ano inteiro, ou seja, há uma direção do próprio movimento em comunhão com a igreja, é claro, ninguém vai trabalhar contra a igreja, vai trabalhar junto com a igreja, mas é o próprio movimento que resolve isso. Então, além de grupo, movimento ou serviço, existe também a pastoral. Aí que entra algo diferente. Se eu analisar o que é a palavra pastoral, pastoral vem de onde? Vem de pastor, pastoreio, pastorear. O que quer dizer pastoral? Pastoral é aquilo que o próprio pastor deveria fazer, mas ele não dá conta, porque é um, ou dois na paróquia, ou três, são poucos padres, não é? Ele não dá conta. Então, depois do Concílio Vaticano II, nós temos o apoio da comunidade eclesial para ajudar no trabalho pastoral. Entenderam a diferença? Então, quem que seria a pessoa da paróquia mais recomendada para visitar cada família? O padre. Quem seria a pessoa da paróquia mais recomendada para visitar os presos da paróquia, lá na cadeia? O padre. Quem seria a pessoa da paróquia mais recomendada para preparar para o batismo? O padre. Mas o padre dá conta? Não dá. Então ele tem a equipe que trabalha em nome da igreja, em nome do padre, que é chamada de pastoral. Então, por isso que pastoral é totalmente diferente de movimento ou serviço. Movimento ou serviço está em comunhão com a igreja, são coisas boas, evangeliza, ajuda as pessoas, mas tem uma caminhada própria. Enquanto pastoral tem a caminhada direcionada pela própria igreja. Por isso que a pastoral em geral tem até uma ligação direta com a diocese. No Brasil tem ligação direta com a CNBB, por exemplo. A pastoral familiar, ela está sob o guarda-chuva de uma comissão na CNBB, que é a Comissão Episcopal Pastoral Vida e Família. Então, é de lá que surgem as diretrizes para a pastoral familiar. Então, todo o trabalho pastoral, a gente tem que ter a noção de que está servindo a igreja. Então, é bom que haja intercâmbio. Pessoas dos movimentos e serviços que vêm trabalhar na pastoral, porque aí estão realmente colocando o seu serviço, a sua disponibilidade na vida paroquial, na vida da igreja. Então, para nós é importante perceber que a pastoral familiar não é alguma coisa que concorre, a pastoral não concorre com outros movimentos da paróquia. Ela deveria congregar, não é interferir. O movimento A que faz tal coisa continua fazendo, o movimento B que faz outra coisa continua fazendo. Tá? Agora, em alguns momentos da vida paroquial, eles poderiam atuar juntos. Por exemplo, eu já fui em dioceses que cheguei lá, estava tendo um retiro da pastoral familiar, como este aqui, e que tinha pouca gente, porque no mesmo fim de semana estava tendo um outro retiro de família com outro tema. Então, puxa para um lado um grupo e o outro puxa para o outro. O ideal seria, se todo mundo trabalhar junto, lá no final do ano, já planejar para o ano seguinte, um calendário da família, por exemplo. Tudo que for ter referente à família, coloca junto. Ah, a pastoral vai fazer tal encontro. Tá ok, então neste fim de semana não vou mexer. O grupo A vai fazer tal encontro. Coloque em outra data. Trabalhar em harmonia, trabalhar em conjunto, um calendário da família, para um não atropelar o outro, para não disputar clientela com o outro, não se achar melhor que o outro. Trabalhar em comunidade. Então é muito importante a gente ter essa noção que a pastoral, ela é mais para organizar tudo que existe de família do que para fazer. Também já fui em uma diocese em que a pastoral familiar em si era um núcleo pequenininho, porque tinha tantos movimentos já que faziam tudo pela família, que era apenas um núcleo pequeno que se organizava em promover a harmonia e congregar os movimentos. Não tinha que fazer muita coisa, era mais para
coordenar os trabalhos de família. Então a pastoral não está aí para tomar o lugar de ninguém, mas para coordenar e organizar. Ontem teve um documento que a gente viu que a pastoral deve coordenar a preparação para o matrimônio, não obrigatoriamente executar. No ano de 92, lá no encontro do Episcopado Latino-Americano, em Santo Domingo, ficou muito clara essa posição da pastoral familiar. Olha o que nos diz o parágrafo 222 do documento de Santo Domingo. Era uma proposta, um pedido, enfatizar a prioridade e a centralidade da pastoral familiar na igreja diocesana. Ou seja, em tudo aquilo que ocorre, a pastoral familiar deveria ficar no centro. Ontem a gente viu que num parágrafo do catecismo falava que preparar para o matrimônio é de primordial importância, ou seja, mais uma vez, algo que está no centro. Para isto, é necessário capacitar agentes, fazer reuniões, formações, treinamentos. Né? Os movimentos apostólicos que têm por objetivo o matrimônio e a família, como eu falei, podem oferecer apreciável cooperação às igrejas particulares dentro de um plano orgânico integral. Está aí. Igreja particular, a gente viu ontem que é a diocese. Então, todos aqueles que colaboram com a família e com o matrimônio poderiam oferecer uma ajuda, estender a mão à diocese. O que eu posso fazer a mais pela pastoral familiar? Além de fazer o que já faz no seu movimento. Ninguém vai ter que largar movimento, mas poder fazer um plano orgânico integral. Então, essa palavrinha inicial eu sempre gosto de fazer, de lembrar o que é a pastoral familiar, né, para a gente trabalhar bem com isso aí. E lembrando o que é a pastoral familiar, lembrando que nós temos os 3 setores da pastoral familiar, o setor pré-matrimônio, o pós-matrimônio e os casos especiais, né, que a ideia é que entre os setores não haja uma divisão rígida, né? Eu sou do pré e não me meto com a turma do pós, né? Eu sou do pós e eu não quero saber do pré. Não, tem que ter um intercâmbio, né? Porque uma coisa vai continuando a outra, não é uma barreira. Então, alguma coisa que sai de um setor aqui embaixo da pirâmide, vamos falar que seria o setor, o verde ali, o setor pré-matrimonial, que naturalmente vai virando setor pós e depois setor casos especiais. E como a pirâmide, onde eu tenho que reforçar a parte de baixo dela para ela ficar equilibrada. Então eu tenho que reforçar o pré, um pré reforçado eu já vou ajudar o setor pós, e ele reforçado vou ajudar os casos especiais. Mas o que a gente vê em muitas dioceses ainda, em muitas paróquias, é o contrário, é uma pirâmide invertida. Eu faço pouco esforço no pré, vou acabar tendo que fazer mais esforço no pós, e vou acabar tendo que fazer mais ainda no casos especiais. E setores fechados, isolados um do outro, cada um na sua caixinha e pronto, tem que ter cuidado, a gente não viver assim o dia a dia da pastoral familiar. Viver a pastoral familiar como algo livre, contínuo, ter intercâmbio de um setor com o outro, trocar figurinhas, planejar junto, apresentar os casais do pré para a equipe do pós, continuar e recebê-los depois, e ter esse intercâmbio, tem que ter essa continuidade com eles. Então, são comentários rápidos, breves que eu estou fazendo pela manhã, para a gente não perder o foco, né? E lembrando de ontem, um resuminho de alguns minutinhos. Ontem nós vimos a documentação da igreja sobre o setor pré-matrimonial. Vimos também a diferença da fase remota, próxima e imediata. Coloquei um desenho para tentar simbolizar essa questão da preparação remota, próxima e imediata. E terminamos o dia trabalhando com um capítulo do livro. E agora eu vou retomar um pouco este capítulo do livro, né? Não, vou retomar a ideia do livro, né? E aí alguns me pediram para contar um pouco da história do livro, como que surgiu o livro. Então, deixa eu contar um pouco sobre isso. Desde que nos casamos, em 98, né,
Então, este ano vai fazer 22 anos de casamento. No ano seguinte, nós já fomos trabalhar na equipe do curso de noivos, o tradicional curso de noivos. E fomos trabalhar naquela equipe da maneira que eu acho que muitos também já foram trabalhar. Nos chamaram para falar de um tema, vai falar tal tema, o encontro é dia tal. Me deram para a Karina e para mim um papel com um resumo do que a gente ia falar. E era preparar um tema, uma palestra de 40 minutos sobre alguma coisa lá no curso de noivos. E aí a gente começou a trabalhar em um encontro, em outro encontro, e aquilo foi levando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e foi seguindo. Mas eu particularmente, muito inquieto em tentar conhecer o que a igreja fala para a gente. Então, já que eu estava ajudando naquele momento, eu me interessei em pegar algum material, em procurar algum material para que eu entendesse melhor o que era preparar para o matrimônio. E comecei a vasculhar o que tinha de disponível, em termos de materiais, em termos de trabalho de preparação para o matrimônio. E aí lá pelo início dos anos 2000, 2001, parece, eu já achei um material que me levou aquele material, aquele documento importante que chama Preparação para o Sacramento do Matrimônio. E quando comecei a ler aquele documento, Preparação para o Sacramento do Matrimônio, foi que caiu a ficha. Eu falei, não é nada do que a gente está fazendo. Tem algo errado aí. E fomos entendendo naquele documento as 3 etapas claras da preparação, remota, próxima e imediata. Fomos entendendo que a etapa próxima deveria ter mais partilha, deveria ter mais reuniões. Tem uma parte do documento, eu exibi aqui ontem, que fala que tem que ter encontros frequentes, que não pode ser muito reduzido, etc. E aquilo foi mexendo com a gente e comecei a procurar saber, será que tem alguém que faz isso dessa forma? Será que existe isso mesmo? Alguém no Brasil está fazendo isso ou está só no papel? E a gente foi achando experiências de pessoas que já faziam dessa forma. Por exemplo, achei, cadê? Achei, por exemplo, uma diocese de Montes Claros, norte de Minas, que no ano de 98, o bispo publicou uma norma pastoral proibindo curso de noivos de fim de semana. E por que no ano de 98? Porque certamente eles acolheram o documento do ano de 96, que delineava exatamente como deveria ser. Então, nesta norma pastoral, está ruim de ler aqui que está longe, mas ele fala que não pode ser na forma, até daqui embaixo, olha, não poderá ser realizada com método de palestras, mas de reuniões vivenciais na casa dos agentes. E colocou no mínimo 10 encontros, está vendo? Então, já em 98, ou seja, há 22 anos atrás, já tinha dioceses no Brasil proibindo encontros de fim de semana, porque acolheram os documentos. E daí não foi a única, eu acho que foi a primeira do Brasil que colocou uma norma pastoral. Até hoje não achei outra. E aí vieram um monte depois dela, e a coisa foi andando. Mas então, naquele momento, nós começamos a nos preocupar ainda mais o que fazer para mudar a situação. Então, num primeiro momento, a nossa diocese também tinha essa cultura muito enraizada do encontro de fim de semana. Seria muito difícil bater de frente e mudar alguma coisa. Então, a gente deu um primeiro passo que era, pelo menos, formar melhor quem atuava nos cursos de fim de semana. Porque a gente encontrava muito absurdo mesmo, nas palestras dos cursos de noivos. Pareciam que jogava contra a igreja, Iam lá para falar contra a igreja, vale tudo, o que você quiser vale, o que importa é ter boa vontade, o que importa é crer em Deus, faz como você quiser, coisas assim que a gente encontrava, pessoas de boa vontade que falavam, mas não tinham preparo para falar.
Então, começamos a escrever. Aí eu comecei a escrever eu já tinha publicado um livro sobre família, lá para, nessa época, 2000, isso já está chegando quase em 2006, 2007, não vou lembrar a data. Eu já tinha publicado um livro sobre família e começamos a escrever umas guias de formação com os conteúdos mais importantes para se falar nos cursos de noivos de fim de semana. A gente não podia mudar o curso, que a gente tentasse pelo menos a melhorar um pouco aquele curso. E aí surgiu um livro que alguém ontem levantou aqui da editora Pão e Vinho, tá? Era um livro, Preparação para o Matrimônio, Curso Básico para Agentes. Surgiu esse livro, e esse livro despertou a atenção de muita gente no Brasil, porque era uma certa novidade. Daí eu fui convidado a escrever uma coluna em um site, um portal religioso chamado Zenit, que já não tem língua portuguesa, mas o Zenit era um portal religioso, antigamente era o maior portal religioso, publicado em 7 línguas e tal, sediado lá em Roma. E aí fui convidado a escrever uma coluna para o Zenit, uma coluna quinzenal. Aí por uma coluna quinzenal eu comecei a discutir todos os temas da preparação para o matrimônio. Durante 2 anos escrevi essa coluna. Aí essa coluna também teve muito grande repercussão e virou um outro livro. Reuniram os artigos da coluna e acabou virando um outro livro. E daí a gente já estava em contato com dioceses que já faziam o encontro na forma de catecumenato. Mas nenhuma diocese tinha ainda um material para a gente poder fazer o encontro com os noivos de uma forma muito fluida, muito tranquila. Tinha dioceses que colocava num livro o que falar no encontro. Chamam de temário. Palestra 1 fala disso, a 2 fala daquilo. Então, ainda, cada agente que acolhia noivos em casa deveria ler e preparar o que falar. De certa forma, era uma barreira, não era? Porque imagina, eu tenho que ler este tema e preparar o que falar dele. Aí, para facilitar a implantação deste método na nossa paróquia, começamos a escrever o que foi o embrião deste livro. Começamos a escrever as guias de formação no modelo de novena de Natal, campanha da fraternidade, neste modelo de leitura, um lê, o outro lê, hora da partilha, hora da oração. Então, a gente foi escrevendo aquilo que ninguém tinha ideia de virar livro. Escrevemos aquilo para ajudar na minha paróquia, para motivar que a minha paróquia também migrasse para este método. Porque muitos falavam, mas poxa, vou migrar, mas eu não falo de tudo que é tema. Eu estou a vida inteira falando do diálogo, o outro a vida inteira falando da sexualidade, o outro a vida inteira falando do orçamento. Como que eu vou migrar, mudar tudo agora? Então, para ninguém reclamar, para ninguém ficar na mão, começamos a escrever para nós. Primeiro testamos com a nossa equipe, na nossa casa, escrevíamos as guias do encontro, recebíamos os casais, usávamos com eles e refletíamos, olha, não ficou bom não, ficou muito grande, ficou muito curto, aqui não ficou legal, não ficou claro aquilo, aí mudava, vinha outra equipe de casais, a gente mudava. Então o livro ele foi gestado no uso, recebíamos casais, aí tentávamos usar aquilo. Então foi um desafio muito grande para a gente, tentar colocar tudo naquele tempo, para não ficar uma reunião muito longa, mas também para ficar curto, não ficar muito pobre. É um desafio que realmente a gente teve que trabalhar nele, dedicar, para chegar a um modelo que desse um mínimo de conteúdo, não é muito profundo, mas também não ficasse nem muito pobre, nem muito longo cada encontro. Então, este livro foi gestado na nossa casa, sendo usado com noivos a cada momento, e aí aquilo começou a cair no gosto de mais um casal, de outro, que pediram para copiar, para usar num grupo, usar no outro, e aquilo foi, quando a gente vê, já tinha xerox disso para um monte de lugar. É normal, o povo usando para implantar, né? E aí chegou também no conhecimento, na apostila, da coordenação do nosso regional, da pastoral familiar, que falou, olha, isso podia ser um livro, isso é o que falta para a gente.
Aí recomendaram para a editora Paulinas, que também olhou na hora e falou, olha, isso aqui a gente não tem, vamos publicar esse livro aqui então. Virou um livro de forma espontânea. E a primeira edição do livro esgotou em 3 meses. Né? Foi muito rápido. Né? E aí, nesse momento, o pessoal da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, né, e o padre assessor desse momento era o padre Moacir Arantes, que hoje é bispo em Goiânia, Dom Moacir Arantes, é um grande amigo nosso, viu o material na Paulinas e falou, opa, vamos publicar aqui, porque aqui pela CNBB chega a mais locais do Brasil, né, a gente tem uma maior capilaridade. Aí publicaram pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar, 2015, eu acho, por aí, né, essa história toda foi levando um tempo, e hoje nós temos aí mais de 60 mil casais que já usaram esse material no Brasil. Então, olha que foi uma coisa espontânea, nós não tínhamos vontade de... nós nunca imaginamos que aquela apostila nossa ia virar um livro, não era a intenção nossa. A gente fez aquilo para usar em casa. Né? Mas a gente dedicou, fez com carinho, e Deus tem os caminhos dele, né? Nós não somos nada, mas eu acho que ele viu que o material por aí afora estava fazendo tanta falta que ele pegou a gente lá, mesmo sem preparo, sem nada, ó, já que estão animados, deixa eles fazer isso aí. Né? E faz aí e vão ver o que dá. Em terra de cego, que tem o olho é rei, né? Se não tem ninguém, mas tem um animado, então faz com eles lá. Né? Então aí o livro hoje chega a vários locais do Brasil e também do exterior, mas é algo muito simples. É uma linguagem simples, tem hora que tem que entrar um pouco em doutrina, nós já reformulamos várias vezes aí, tem hora que tem que entrar em algum detalhe mais profundo, tem hora que não, mas a ideia do livro a primeira ideia é aquela ali, ninguém tem que se preocupar em preparar uma palestra, basta ter dado uma lida no material, ter estudado ele antes, para abrir o livro e trabalhar com os casais, o que está ali. É uma leitura comentada, não é? A gente vai lendo e vai comentando, como fizeram ontem. Porque é uma oportunidade dos casais terem contato com o material da igreja. Ainda que você não consiga aprofundar, ainda que você não consiga fazer comentários maravilhosos, nem partilhar nada, só de estar lendo com os casais um conteúdo recomendado pela igreja, já é algo positivo. Porque muitos casais não têm oportunidade de ter contato com material católico. Então, só de sentar e ler com eles, já ajuda. Já é um passo que é dado para ajudar os casais nessa caminhada. Então, este é um ponto importante. Né? Além disso, ontem alguém perguntou, a gente pode fazer em casas da gente ou em salas da paróquia, o importante não é o local, embora eu comentei ontem que na casa da gente tem um sentido especial. Na casa da gente tem algo próprio da casa, que é um envolvimento, é um lar. Né? E agora, o importante é que não tenha grupo grande, tenha grupo pequeno para ter partilha. Né? Um tema por dia, isso é muito importante. Nós sabemos que em algum caso ou outro, por algum motivo muito particular, a gente pode ter que fazer 2 encontros num dia, ter que juntar, mas não é o ideal. O ideal é ter um tema por dia, porque o casal vai tratar com um tema. Ele vai embora com aquele tema na cuca, para passar a semana inteira pensando naquele tema, fazer a tarefa daquele tema, discutir sobre aquele tema. Então é importante que um tema por dia tenha um objetivo didático, pedagógico. Trabalhei com um tema, tenho aquele tema para analisar durante a semana. E tem as tarefas também após cada encontro, que é para ajudar o casal a voltar no tema. E eu digo que o livro é um ponto de partida, é um pontapé, não é a totalidade do material. Porque cada grupo, cada casal pode completar bem o livro, pode completar com um outro material que pega lá na internet, um outro artigo, um outro texto, um outro vídeo, uma música. A gente pode engordar bem o material. Ah, é legal aquele tema, vamos dar mais um vídeo, dar mais um texto, vamos esticar, marcar uma outra reunião para falar de outro tema. Então, não é fechado nos encontros do livro.